como eu já havia mencionado, na aula de hoje nós trataremos da questão do fuso horário. Veja que nós estamos num caminho que é o caminho da cartografia. Já estudamos sobre mapas, projeções, coordenadas, e agora, de repente, nós caímos em fuso horário. É um conteúdo à parte, mas também, em certo grau, tem uma relação com cartografia, e a gente, na sequência, vai identificar o porquê. Bom, mas vamos lá. Primeiro é importante sabermos o que é o fuso horário e por que existe o fuso horário. São duas primitivas questões que precisam ser aqui já respondidas, né? O fuso horário, ele trata de um sistema de padronização das horas no mundo, né? É uma organização dada por uma conferência internacional, ou seja, os países sentam em uma mesa e decidem adotar o sistema dos fusos horários, tá bom? Para padronizar a organização da hora no mundo. Então, esses países, em conjunto, decidem que de agora em diante, de agora não, lá do século XIX, né, do final do século XIX, vai existir o mesmo padrão de organização das horas para todos os países do planeta, tá? Que é o sistema dos fusos. Então, o objetivo dele é padronizar o sistema de horas no planeta. Agora, o porquê que ele surge também é uma questão interessante, né? No final do século XIX, quando tem lá a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, nesta conferência já vai ficar latente, evidente, de que o mundo estava cada vez mais integrado do ponto de vista econômico, né? Das trocas comerciais, do comércio, dos fluxos de capital, investimento, né? Dos fluxos de pessoas, mercadorias. Então, o mundo, já no final do século XIX, era um mundo bastante conectado. Um mundo, assim, bastante conectado. E aí havia um certo problema, que era, cada país tinha a sua própria organização de hora. E hoje ainda é assim, na realidade, mas cada um meio que seguia um critério e uma forma de organizar própria, sem conexão com o outro país. Então, por exemplo, alguns países fundamentavam o seu horário na posição do Sol, outros utilizavam como referência a noite ou qualquer outro ponto de referência, sabe? Então havia uma confusão muito grande neste sentido, né? E como o mundo cada vez estava mais integrado, olha que interessante, você era um viajante, né? Você estava saindo, por exemplo, da Espanha, indo em direção a Moscou, né? Quando você chegava em Moscou, você se deparava com um sistema de horas totalmente diferente como era o padrão espanhol, por exemplo. Então havia toda uma dificuldade de entendimento de que hora que as pessoas iam chegar em tal lugar, né? Que hora que a mercadoria, que hora que o investimento ia, sabe? Então, para organizar esse processo em um mundo cada vez mais conectado, os países decidem criar o sistema dos fusos horários e meio que regulamentar isso, né? Padronizar a organização do horário no planeta, tá bom? E a grande culpada disso, né? A grande culpada disso é o próprio planeta Terra. No planeta Terra, ele cria um sistema que nos obriga que nos impede, né? Nos impede a ter uma hora única em todo o planeta, né? Por que nós não temos uma hora única em todo o planeta? Porque o nosso planeta, ele está em constante movimento, né? Vocês estão vendo aí na imagem, né? Ele está em constante movimento. E é impossível que diferentes partes do globo estejam no mesmo horário, né? Porque a posição delas no espaço, no universo, a posição delas em relação ao nível de recebimento de energia solar é diferente. Então, olha que interessante, enquanto uma parte do globo é iluminada, a gente vai ver uma outra parte do globo que é totalmente escura, não recebe nenhum tipo de energia. Então, é por conta do movimento de rotação do planeta que faz com que haja níveis de insolação diferentes na superfície do globo
É que é preciso, né? É que é preciso nós termos horas diferentes, certo? Horas diferentes. E preciso também, de acordo com a necessidade humana que eu falei, né? De integração comercial, política, social, papapá, é preciso que essas horas sigam um padrão, né? Para que não vire uma bagunça. Então, pessoal, como eu disse, né, essa padronização dos fusos, das horas do mundo, ela acontece em 1884, né, lá nos Estados Unidos da América, né, na terra do tio Sam, em que esses países, né, vários países do globo, vão estar se reunindo na Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, né, para começar a pensar uma padronização para as horas do mundo. Olha, é preciso que a gente siga um critério único, né, um critério único que nos permita organizar e padronizar as horas no planeta, tá? E o que saiu dessa conferência? Saiu o seguinte, olha, o que vai nortear a organização dos fusos ou das horas no planeta vai ser os meridianos. E é por isso que nós estamos estudando o fuso horário em meio à cartografia, por causa que fuso horário tem a ver com meridiano, tá? Com meridianos. É a partir dos meridianos que nós construímos os fusos horários, tá? Nessa conferência definiu-se que o planeta teria 24 fusos horários, ou seja, 24 faixas de longitude, cada uma representaria um fuso diferente, né? E que o meridiano de Greenwich, né, o Greenwich, seria o fuso horário principal, ou seja, aquele que iria ser o marco referencial para contabilizar as horas no planeta, tá? Eu já vou demonstrar um pouco melhor essa questão matemática que está envolvida nos fusos, mas antes eu queria apenas trazer uma curiosidade, né? Quem sabe vocês já tenham se deparado, né, com ver o relógio ali, tipo 10 horas PM ou 10 horas AM, ou quem sabe foram num supermercado, num posto de combustível, numa loja de conveniência e tinha lá a MPM, né? A MPM. O que significa o tal do AM, o PM? Na verdade, são palavras, siglas que se originam de um termo latino, né? Que é antemeridiem, ou seja, antes do meio-dia, e post-meridiem, ou seja, após o meio-dia. Então, é uma forma de nós dividirmos o horário. Por exemplo, 10 horas AM significa 10 horas antes do meio-dia, ou seja, 10 horas da manhã. E 6 horas PM, né, significa 6 horas post-meridium, ou seja, 6 horas da tarde. Então, essa forma do AM-PM é uma forma que nós encontramos de dividir as horas do dia em antes do meio-dia, né, manhã, e após o meio-dia, que pegaria então a tarde e noite até a meia-noite, e aí já vira o antemerídio. Tá certo? Então, só uma curiosidade, quem sabe vocês já sabiam, quem sabe vocês não sabiam, mas aquele que aprendeu isso agora, fique à vontade em fazer aí um Pix, né, um Pix para a conta do professor, no valor que você quiser, acima de R$100. Tá bom, fique à... Pessoal, a matemática por detrás da questão dos fusos horários, né, como nós chegamos a 24 fusos horários, é bem simples, não é nada muito complexo, que é o seguinte, o nosso planeta é algo próximo de uma esfera, né, então uma esfera, nós olhando a circunferência do planeta, nós vemos um círculo, uma circunferência dessa esfera, um círculo. O que mais ou menos dá 360 graus, né? Tem lá os seus 360 graus. Quantas horas nós temos ao longo do dia? 24 horas, né? 24 horas. Não é bem 24, né? É 24 horas e alguns quebrados. Lá para frente eu vou explicar melhor o que é o movimento de rotação e translação, o tempo que demora e como isso impacta na nossa vida, ano bissexto, é a gente que faz aniversário a cada 4 anos, é coisa estranha. Mas veja, dividindo 360 graus da circunferência do planeta por 24 horas do dia, eu chego ao número que é o 15, né? O que é o 15?
a cada 15 graus de longitude no nosso planeta, nós vamos encontrar uma faixa de fuso horário. Tá certo? A cada 15 graus de longitude no nosso planeta, nós vamos encontrar uma faixa de fuso horário. Ok? Olha que interessante essa imagem. Aqui nós podemos identificar melhor essa questão da divisão que é feita. Nós temos o meridiano de Greenwich. Aqui nós temos um recorte no meio do planeta. Olha aqui, ó, que bonito o nosso planeta. Vamos pegar agora a nossa espada samurai. Vamos pegar qual delas para cortar o planeta? Vou deixar vocês escolherem. Sanbai Kitetsu? Então vai de Sanbai Kitetsu. Ai, que cortou o planeta no meio. Essa é afiada, não adianta. Olha só, cortamos o planeta aqui no meio, estamos vendo ele, só metade dele cortadinho. Né? O meridiano de Greenwich, ele é o meridiano principal, tá? Para a contagem dos fusos horários e também da longitude. A partir dele, a cada 15 graus no planeta, nós teremos um fuso horário, tá? Então, olha que interessante, 15 graus para cá, para leste, né? Um fuso horário, mais 15 graus, outro fuso horário, mais 15 graus, outro fuso horário, e assim sucessivamente, até nós chegarmos aos 180 graus. Aqui, isso aqui é chamado de antimeridiano, ou seja, esse é o meridiano de Greenwich, esse que está passando nas costas do meridiano de Greenwich é chamado de antimeridiano de Greenwich, ou seja, é aquele que está nas costas do meridiano de Greenwich, certo? Então, nós temos 12 fusos horários a leste. Por que isso aqui, professor? Eu errei, que não era para ter nada disso aqui. Droga, vou apagar. Caramba. 12 fusos horários a leste e também temos 12 fusos horários a oeste. Somando os dois lados, nós temos 24 fusos horários no nosso planeta, certo? Então, a cada 15 graus, né, nós temos uma hora diferente no planeta. Então, vamos pegar aqui só um exemplo. Digamos que nós estamos numa cidade aqui, no 90 graus, que está nessa localização de longitude, 90 graus de longitude, a leste do meridiano. O que vai acontecer? Nós vamos, enquanto o meridiano, alguém que está no meridiano de Greenwich, está lá em Londres, tomando seu chazinho ao meio-dia, após comer aquele costelão, ele tem que tomar um chazinho, né, para fazer aquela digestão, muita gordura, né, minhas armas, aquilo, né, tem que tomar um chazinho para fazer a digestão, chá de boldo, que mais, Marcela já é um pouco pesado, né, um búcoro, uma olina, tá. Neste mesmo horário, pessoal, nesse mesmo instante, nós que estamos aqui no 90 graus, o horário vai ser 6 horas da tarde. Por que 6 horas da tarde? Porque nós estamos no fuso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fuso 6 é leste, ou 6 positivo, que eu já vou explicar melhor essa continha. Né? Nós estamos a 6 horas de diferença a mais do que o Greenwich. Tá? Se nós estivéssemos no 90 oeste, nós estaríamos a 6 horas a menos do que o Greenwich. E eu não vou explicar muito agora esse mais e menos, porque depois eu vou explicar melhor o que eu devia explicar agora, mas eu vou explicar depois, porque eu tenho slide para explicar melhor depois. O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. Essa é a matemática, é a geométrica que está por detrás dos fusos horários. Né? A cada 15 graus, nós temos um gominho do planeta que refere-se a um fuso horário. Pessoal, a partir dessa conferência internacional, então ficou assim o nosso planeta, ficou dividido, né, o nosso planeta desta maneira, né, e essa divisão, ela é
teórica. Teórica, porque na prática é diferente, tá? Então, teoricamente, a partir do fuso principal, que é o meridiano de Greenwich, nós temos 12 meridianos à esquerda, temos 12 meridianos à direita, 12 a leste e 12 a oeste, tá bom? Cada meridiano, ele pega uma faixa de longitude de 15 graus, nunca esqueçam isso. Do 15 graus corresponde a uma faixa de fuso, ou seja, a 1 hora. Então, fuso horário, traduzindo, é o horário. Então, um fuso horário é 1 hora diferente, né? Então, essa foi a divisão teórica. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vocês estão vendo que aqui o meridiano de Greenwich está no fuso 0, né? Ele é o principal. Ele serve de referência para todos os cálculos que nós vamos fazer, tá? É o meridiano de Greenwich. Depois esqueci do Greenwich, né? E vamos dizer que nós estamos aqui em Palmas, no Paraná, e Palmas, no Paraná, tá aqui, ó, no Paraná, né? Tá aqui bonitinho, aí que é bonitinho também. Ele se encontra no fuso -3. O que é -3? É o fuso 3, direção oeste, né? Ou seja, nós estamos a -3 horas em relação ao fuso de Greenwich, o fuso principal. Então, digamos que lá em Greenwich é meio-dia, né? Aqui nós estamos 9 horas das manhãs. 9 horas... É a hora agora, pesada. Nesse exato momento que nós estamos estudando fuso horário, nós estamos no horário que o mapa está mostrando. Isso é coincidência? Pode ser, mas talvez seja o destino falando: estuda, criança, porque olha, tá tudo aqui para você estudar. Não sei, eu acho que o universo está querendo dizer alguma coisa para você que está aí do outro lado. Eu acho que ele está querendo dizer que você vai passar no vestibular. Que você vai passar no Enem. Eu tenho essa leve impressão de que isso vai ocorrer. Eu acho. Galera, mas se nós observarmos, por exemplo, o Mumbai aqui, ó, na Índia, né? Nós estamos, Mumbai na Índia, né? Estaria no fuso +5, ou seja, ele está a 5 horas de diferença do fuso principal a leste, né? E aí que tem uma questão leste-oeste, né? Que eu já vou explicar melhor por que de um lado soma e por que de um lado diminui as horas. Já vamos chegar lá. Mas olha isso daqui, que beleza! Olha que maravilha isso! Vocês estão vendo aqui na tela? Né? Não eu, pesada. Por favor, pesada, não eu. Eu tô falando do mapa. Olha que beleza o mapa, né? Poxa, gente, obrigado. Não precisava, que isso. Galera, este mapa é como os fusos, eles são na prática. Teoria, que é a teoria, aqui é a prática. Por que a prática é diferente da teoria, professor? Por uma questão política, né? Porque cada país, ele, apesar de ser ratificado, né? Ratificar a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, né? Que definiu os fusos, apesar de ele concordar e participar, ele tem total autonomia para decidir como vai organizar o horário interno do seu país, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar a China. A China. Estão vendo a China aqui, ó? Né? Olha que interessante, que a China, a capital Pequim, né? Aqui está Beijing, né? Olha que interessante. Você está vendo aqui a China, ela tem um único fuso horário para todo o país, certo? Então, a China tem um único fuso horário para todo o país. Se nós observássemos aquele mapa que é o da teoria, vocês iam perceber que a China, mesmo a China ali, ela é atravessada por um fuso, 2 fuso, 3 fuso, 4 fuso, 5 fuso.
5 fuso pega o território da China. Ela é um país longitudinal, né? Bem comprido assim, né? Não é o maior, mas é bem pega 5 fusos. 5 fusos. E olha que interessante, aqui a China tem apenas um fuso. Por que a China definiu isso? Por uma questão política, né? Porque ela achou melhor que seria conveniente que todo o país tivesse o mesmo horário. Então, por exemplo, quando o dia está amanhecendo lá em Pequim, que fica bem a leste do país, né? Ou seja, o sol nasce primeiro ali, digamos que é 6 horas da manhã, o sol está nascendo. O sol, por exemplo, só vai iluminar aquela porção mais oeste do país, lá o Planalto do Tibete, tipo meio-dia. Então, meio-dia está nascendo no Tibete, né? E enquanto que lá em Pequim já está quase se pondo, né? Então, por que isso acontece? Porque o país definiu que haveria apenas um fuso por questões econômicas, de regulação do fluxo de capital, mercadoria, então seria um único horário. Só que o problema é que a natureza vai criar essa distorção, né? De quando o sol está nascendo em Pequim, é 6 horas da manhã em toda a China, né? 6 horas da manhã em Pequim, é claro, só que ali no Tibete, ou naquelas regiões mais a oeste da China, ainda é super escuro, vai demorar para o sol chegar lá. Então cria essas distorções. A Rússia, por outro lado, vocês devem estar vendo aqui em cima, né? A Rússia ela é ultrapassada acho que por 11 ou 12 fuso horários, é uma coisa assim absurda, né? São vários fuso horários que tem na Rússia. E assim, é porque a Rússia é o país o maior país do mundo e de maior extensão longitudinal, então ele é super compridão assim, que faz com que ele seja atravessado por vários fusos. Então, por exemplo, quando o Sol está nascendo, sei lá no extremo leste aqui da Rússia, né? Quando o Sol está nascendo aqui, por exemplo, aqui em Moscou, é meia-noite. Então, tem uma diferença muito grande de horários entre um extremo e outro da Rússia, né? Então, seria impossível mesmo para a Rússia ter um horário só. Então, ela tem 12 fusos, o que cria uma confusão gigantesca, né? Para a população, né? Então, se você está viajando de uma faixa para outra, você tem que estar sempre atualizando ali o seu horário, né? O seu horário. Tá certo? O Brasil, deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Vale a pena falar, por exemplo, da Europa, né? A Europa continental, ela tem um fuso só. 2, na verdade. Porque Portugal está no fuso 0, que é o fuso de Greenwich, tá? Junto com Londres e Inglaterra aqui, né? Inglaterra e Portugal. Só que o restante da Europa, né? Pega aqui desde a Suécia, Suíça, Islândia, aqui ao norte, não? A Suíça fica aqui no meio da Europa, tá? Os demais países europeus aqui, até a Polônia, né? Tudo aqui, Polônia, República Tcheca, a Hungria, tudo aqui é o mesmo fuso, é o mesmo horário. E por que isso, professor? Por que a Europa não quis fragmentar? Porque, na verdade, ela está meio que dentro da mesma faixa aqui, que é o fuso 1, né? Positivo, 1 leste. E porque eles têm um acordo comercial, né? União Europeia e tal. Então, é legal que eles tenham o mesmo padrão de horas, né? Para que as pessoas possam circular de boas aqui dentro, né? As mercadorias de boas, sem precisar fazer essa correção no horário. Beleza? E como que é o caso do Brasil? O caso do Brasil é show de bola. O caso do Brasil é o caso mais simples do Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários. O quê? No Brasil existem 4 horas diferentes? Sim, meus caros alunos e alunas. E essa informação é valiosa? Vale o seu futuro no vestibular e no Enem. Nós temos 4 fusos horários, né? Nós temos um horário que é o horário ultramarino, né, daquelas ilhas que estão mais a leste, né, do nosso território. Então, a principal delas é Fernando de Noronha, que fica mais ou menos aqui assim, né, Fernando de Noronha. Então, aqui nós temos o fuso 1, né, nós temos o fuso do horário de Brasília, que é esse mais que pega a maior parte do território nacional, né,
que pega aqui toda essa faixa aqui, né? Olha que beleza. Tudo isso que é o chamado horário de Brasília e segue o mesmo fuso. Nós temos o horário de Manaus, que pega essa região, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Roraima, Rondônia e o próprio Amazonas, certo? E ainda temos um fuso para essa barbicha do Amazonas e o Acre, né? Temos aqui o fuso também. Então, o Brasil tem 4 fusos horários, e por que isso? Porque nós somos também um país de extensão relevante, né? O que dificultaria nós termos o mesmo horário. Então, quando o sol está nascendo, 6 horas da manhã está nascendo lá no Rio Grande do Norte. Só que, se nós colocássemos 6 horas no Acre, ia demorar 4 horas para o sol nascer, ou seja, o sol ia ser 10 horas da manhã, o sol era sem que aparecer no Acre. Então, para evitar esses problemas, né, nós decidimos por adotar 4 fusos horários no Brasil. Às vezes, uma época era 3, aí volta 4, mas hoje é 4, tá bom? 4 fusos horários. E aqui vamos fazer um pequeno exercício para testar os conhecimentos. Pessoal, o exercício, ele é o que vai cair no vestibular do Enem sobre fuso horário. Dificilmente vai ter um conteúdo teórico sobre isso. Vai cair a prática. Vamos à prática então, né? William, olha que coincidência. William é o nome do cara do exercício. É o meu nome, então vamos lá. William está na cidade de Palmas, que fica a longitude de 30 graus oeste. Ele faz uma ligação telefônica às 10 horas para o seu amigo Ronald, que mora em Kiev, situada a 30 graus leste. Olha que está em uma posição bem diferente da minha, né? Qual é o horário que o amigo do William, lá de Kiev, vai receber a ligação? Meu Deus, professor, que pergunta indecente. Quer dizer, tu não falou nada disso até agora? Como é que, né? Que raciocínio! Calma, pequeno gafanhoto. Vamos entender tudo isso. Vamos entender. Pessoal, quando nós nos deparamos com uma questão de fuso horário, por lei instituída pelo Decreto Presidencial 9.734 de 1890, ou seja, lá na Primeira República do Brasil, por lei, a primeira coisa que você deve fazer nesse exercício é encontrar a distância em graus entre as duas cidades, ou entre os 2 pontos que você precisa calcular. Isso é regra, tem que sempre começar por aí, entendeu? Como que a gente encontra a distância em graus dos 2 pontos? Muito simples. Vamos a um desenho aqui, que eu gosto de fazer o meu desenho. Tá aqui meu desenho. Primeiro traçamos um risco aqui no papel. O que é esse risco? Meridiano de Greenwich. Ele vai nos ajudar a encontrar as distâncias. Agora vamos aos desenhos. Palmas está a 30 graus oeste. Palmas, 30 graus. Aqui, Palmas, 30 graus oeste. Kiev, 30 graus leste. Então, Palmas está a oeste do Greenwich, Kiev está a leste. Então, aqui está Kiev. 30 graus leste. Aqui está Kiev. Pessoal, nesse pequeno desenho, que parece um cocôzinho ali que eu fiz, está muito ruinzinho, ele já me ajuda em ver e visualizar as distâncias entre as duas cidades. Porque, olha, Palmas está a 30 graus do meridiano oeste, né? E Kiev é 30 graus leste. Qual que é a distância em graus entre as duas cidades? Vamos ver se vocês são bons, né? Olha só. Pessoal, quando nós temos cidades, olha, registra isso na memória. Ou no caderno é melhor. Quando nós temos pontos que estão em lados opostos do Greenwich, um está leste e outro está oeste, a gente soma as distâncias. Tá? Então, olha que interessante. Eu tenho 30 graus para cá mais 30 graus para cá. O número de graus que separa as duas cidades é 60 graus. Então, 30 mais 30 é 60 graus. Essa é a distância em graus entre as duas cidades. Ok? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o dividir por 15. Por que dividir por 15? Porque a cada 15 graus do nosso planeta eu tenho um fuso horário. E eu quero descobrir quantos fusos separam Kiev de Palmas.
Então, eu pego o meu 60, que é a distância em graus entre as duas cidades, divido por 15, e eu vou descobrir que entre Kiev e Palmas existem 4 fusos horários ou 4 horas de diferença. Certo? Palmas a 30, Kiev a 30, em lados opostos do Greenwich, eu descobri que existem 4 horas de diferença entre Palmas e Kiev. Certo? E aí, para nós finalizarmos essa questão, porque aqui ela não está respondida completamente. Ela não está respondida completamente. Nós chegamos ao pulo do gato. Eu gosto aqui, é o pulo do gato. Entendeu? O pulo do gato. O que é o pulo do gato? É aquela artimanha, né? Aquela artimanha. Não sei se vocês sabem a história do pulo do gato, né? Então, assim, ó, a onça, ela queria comer o gato. Queria comer o gato. A onça queria comer o gato. Só que a onça não conseguia pegar o gato, porque ele era muito habilidoso, né? Já viram um gato? O gato é habilidoso. E um dia a onça chegou pro gato e falou, viu, ô Piazão, me ensina teus truques aí, as tuas artimanhas, porque você é um cara muito habilidoso e tal. E o gato, a onça, né, querendo aplicar um golpe no gato. E o gato foi e ensinou os truques para a onça, né, as habilidades e tal, todas as artimanhas dele. E a onça falou, agora que ele me ensinou os truques, eu vou comer ele, né? Agora ele não foge de mim, né? E aí a onça conseguiu encurralar o gato numa árvore, né? Ela falou, agora gatito, eu vou te comer, né? E aí o gato falou assim, onça, sua imbecil, você é muito idiota, você achou que eu ia te ensinar todos os meus truques? Você está enganada, eu não te ensinei o truque mais importante, que é o pulo do gato. Né? Então o gato deu o pulo do gato e fugiu da onça. E a onça falou, mas que bosta, vou ficar sem comer de novo. Né? Galera, o que é o pulo do gato? O pulo do gato é aquele negócio, aquela habilidade que vai te tirar de uma enrascada. Tá? Que vai te tirar de uma situação difícil, tal como tirou o gato do destino dele de quase virar comida da onça. Tá? Qual que é o pulo do gato para a questão de fuso horário? É você saber, atenção, é você saber quando deve se somar e quando deve se diminuir as horas no cálculo, né? E olha que interessante, é mega simples. Quando você está querendo encontrar, presta atenção, quando você está querendo encontrar o horário de uma cidade que fica mais a leste, você aumenta horas, tá bom? Então, leste é sempre mais tarde. Vocês podem até observar aqui embaixo, nesse mapa, que na medida que eu estou indo para leste, ou para a direita, né? Para a direita, leste, veja que vai se somando 1, 2, 3 fusos, 4 fusos, vai se somando horas. Então, quando o cálculo exigir que você encontre uma cidade que está mais a leste, você soma horas, porque o Sol, ele nasce primeiro a leste, né? O Sol nasce primeiro a leste, tá bom? Leste é sempre mais tarde. Quando você tem que encontrar o horário de uma cidade que está mais a oeste, ou seja, está, por exemplo, Los Angeles, né? Você está saindo do Cairo para Los Angeles, você vai ter que diminuir os fusos. Por que diminuir os fusos? Porque leste é mais tarde que oeste. Ou seja, oeste é sempre mais cedo. Leste sempre mais tarde, oeste sempre mais cedo. O Sol, lembra-se dessa frase, o Sol nasce a leste. O Sol nasce a leste, portanto, leste é sempre mais tarde. E esse é o pulo do gato. É você saber que quando tem que fazer o cálculo para encontrar um horário que está a leste, mais a leste, é mais tarde, mais a oeste, mais cedo. Professor, mas digamos que eu tenho duas cidades que estão ambas a oeste. Vamos pegar aqui, Los Angeles e Nova York, estão vendo? Professor, as duas cidades estão a leste. Aí você tem que fazer o seguinte pensamento. Qual delas está mais a leste e a oeste? Pega as duas. Olha as duas. Olha, Nova York está mais a leste do que Los Angeles. Então, Nova York é mais tarde do que Los Angeles. Mesmo que as duas estejam dentro do mesmo hemisfério, né? Dentro do mesmo hemisfério, que é o hemisfério oeste.
Então, esse é o pulo do gato, entendeu? Não vão deixar a onça passar a faca em vocês não, hein? E agora a gente volta aqui para a questão, para finalizar ela. Qual que é a finalização? Olha, eu sei que 30 graus separam Kiev de Palmas, eu sei que dividindo 30 por 15 eu tenho 4 fusos que as diferenciam, né? Agora eu quero saber qual é o horário em Kiev, não é? Como que eu faço isso? Se Palmas é 10 horas da manhã, a hora que eu liguei lá para o meu amigo Ronald, 10 horas da manhã em Palmas. O que eu faço agora? Eu pego essas 10 horas da manhã, pego a diferença de fuso que tem entre os dois lugares, que é 4 fusos, 4 horas, cada fuso é 1 hora, né? E como Kiev está mais a leste do que Palmas, está mais a leste, ou seja, é mais tarde, eu vou acrescentar, eu vou somar as 10 horas, os 4 fusos. Olha que beleza. E aí, olha que interessante. Com isso, eu descobri que a hora que eu liguei para o Ronald, que era 10 horas da manhã aqui em Palmas, ele vai receber essa ligação às 2 horas da tarde, às 14 horas, lá em Kiev. Beleza? Por quê? Porque lá é mais tarde, eu somo. Se a ligação tivesse sido feita pelo Ronald, ou seja, se ele tivesse me ligado 10 horas da manhã, eu iria ter atendido aqui 6 horas da manhã, porque aqui é mais cedo, né? 4 horas mais cedo do que Kiev. Então, se ele me liga 10 horas, 6 horas, o que aconteceu? Eu ia falar, ô Ronald, aí tu quer me cagar nas paia boa, né? Não faz isso, meu amigo, como é que tu me liga às 6 horas da manhã? É muito cedo, né? É isso que ia acontecer, tá bom? Né? Galera, exercício para você fazer em casa, tá aqui. Tira um print dessa tela, mas depois eu mando o print para vocês. Pessoal, esse é um exercício que vocês vão ter que testar as habilidades de vocês em casa. Testar as habilidades de vocês em casa, tá? É uma situação que envolve um cálculo a mais, que é o tempo de viagem. Se esforcem, estudem, busquem responder essa questão. No começo da próxima aula, da semana que vem, eu faço os comentários aqui para a gente responder em conjunto, encontrarmos a resposta, que vocês já devem ter encontrado em casa, para fazer a resposta para a aula, tá? Se esforceja para que o conhecimento seja construído na sua memória, na sua mente e no seu coração. Beleza?